Ok, irmãos, vamos então para a nossa 15ª e última aula neste módulo de análise de João. Na última aula, então, nós analisamos os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João. Nós vimos que estes dois capítulos são os capítulos na seção do Livro da Glória que lidam com a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que estes dois capítulos, eles formam, junto com o capítulo 20, que aí vai ser a conclusão do livro, você tem o clímax do livro. São os dois capítulos que descrevem aquilo que João, durante todo o seu livro, chamou de a hora do Senhor Jesus Cristo. Então, estes dois capítulos são aqueles capítulos climáticos no Evangelho de João, ok? Então, nós vimos que estes capítulos, eles enfatizam alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, você tem a ênfase de João em querer mostrar os verdadeiros responsáveis pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Ele faz questão de dizer que Judas é o traidor, inclusive ele usa esse adjetivo, Judas, o traidor. Ele faz questão também de enfatizar bastante que Pilatos não viu nada de errado em Jesus, que Pilatos queria libertar Jesus, e faz questão também de mostrar que foram os judeus ou as autoridades judaicas que de maneira traiçoeira e injusta providenciaram a crucificação do Senhor Jesus Cristo, mostrando então que Jesus não foi morto por um ato criminoso realizado da parte dele. Ele foi morto por inveja, ele foi morto por pura perseguição e cegueira das autoridades judaicas. João quer mostrar que o povo de Israel foi traído pelos seus líderes, que a nação de Israel foi traída por aqueles que a lideravam, que eram os judeus, os sinédrios, fariseus e sacerdotes e levitas, que eram os guardas do templo, ok? Então, eles traíram a nação de Israel, crucificando o Messias deles. Então, João faz questão de enfatizar isso. João também faz questão de enfatizar que tudo aquilo que foi feito foi a crucificação de um rei, que foi aquele momento em que o rei foi levantado, certo? Nós temos ali o Senhor Jesus Cristo referindo a si mesmo como sendo rei, mas também o próprio Pilatos reconhecendo Jesus como uma espécie de rei, mostrando então ali o grande paradoxo da cruz, que é o rei sendo crucificado. Isso realmente bastante interessante. E por fim, o apóstolo João coloca o Senhor Jesus Cristo como sendo crucificado na Páscoa, dando então um significado teológico para a crucificação de Cristo. O que é que significa isso? Ele, com as citações do Antigo Testamento, e entenda isso, pessoal, um detalhe a ser dito aqui, é que foi a primeira vez em que o apóstolo João fez aquilo que os outros evangelistas fizeram, e se cumpriu o que estava sendo dito, tentando mostrar ali que a crucificação do Senhor Jesus não foi um mero evento na história, mas foi um evento que possui caráter teológico, canônico. Ele é cumprimento de profecia, sendo assim, ele é um evento providenciado por Deus para revelar algo a respeito da sua salvação. Então, o sacrifício de Jesus, a morte, a crucificação de Jesus foi, na verdade, um sacrifício feito na Páscoa para a libertação do seu povo de seus pecados. Então, basicamente, são estes os principais temas e assuntos tratados no capítulo 18 e 19. Agora, nós vamos entrar no desfecho do Evangelho de João, que consiste nos capítulos 20 e 21. Então, vamos lá analisar esses textos.
Ok, então vamos lá para os nossos dois últimos capítulos do Evangelho de João, capítulo 20 e capítulo 21. Irmãos, deixe-me dizer que o capítulo 20 e o capítulo 21, eles se localizam em duas seções diferentes do Evangelho de João. Então eu preciso introduzir vocês ao capítulo 20 e depois nós faremos uma introdução também ao capítulo 21, ok? O capítulo 20, como vocês bem sabem, eu já falei sobre isso inúmeras vezes durante toda a nossa matéria, ele constitui-se no último capítulo do chamado livro da Glória, ok? Então ele encerra o livro da Glória e, na verdade, irmãos, literariamente, ele também encerra a narrativa do Evangelho, ok? O que eu quero dizer com isso? Vocês devem lembrar-se que eu, no começo dessa matéria, afirmei que o capítulo 1, do versículo 1 a 18, ele é um prólogo, que a narrativa do Evangelho mesmo, ou seja, o início da história de Jesus, ele é colocado ali no capítulo 1, versículo 19 em diante. Se você perceber, o capítulo 20, ele tem uma aparência literária de fim de obra. Por exemplo, vá para o capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então aqui você tem um breve texto que tem essa aparência de que a João está encerrando a sua narrativa. Mas na verdade o que está acontecendo aqui é que João está encerrando este grande bloco do seu livro, que é o bloco que compõe aqueles dois livros, o livro dos sinais e o livro da glória. Sendo que estes dois livros não são independentes, eles são dependentes entre si, certo? Então ele está agora concluindo a sua narrativa da humilhação e exaltação do Senhor Jesus Cristo. Ele está fechando então um grande bloco, uma grande seção do Evangelho de João. A partir ali no capítulo 21, o apóstolo João vai tratar então ali de um epílogo, ok? Então você nota que é como se no capítulo final do capítulo 20, ele estivesse dizendo, olha, eu poderia registrar muitos outros sinais, mas estes que eu registrei servem para mostrar que Jesus é o Cristo. Só que no capítulo 21, ele vai narrar um outro milagre do Senhor Jesus Cristo, um outro sinal do Senhor Jesus Cristo. Então, é como se o capítulo 21 fosse um adendo, ok? Um acréscimo, um epílogo. É quando o apóstolo João ele vai tratar de um assunto que não precisava mais ser tratado durante a história de Jesus. Ele só vai querer acrescentar mais algumas informações importantes. Mas o macro da história de Jesus termina então no capítulo 20. Aqui no capítulo 20 também, João ele dá uma narrativa, uma direção específica para a narrativa da ressurreição, de acordo com os seus propósitos, ok? Então, a narrativa da ressurreição em João, ele segue também a mesma cronologia, mas se você notar, a narrativa da ressurreição em João e das aparições de Jesus, ela contém bastante material novo, bastante material independente, certo? Você tem ali, por exemplo, a aparição de Jesus para Maria Madalena, que só tem paralelo em Marcos.
Mas você tem a ênfase da incredulidade de Tomé, da resistência de Tomé e de algumas aparições de Jesus aos discípulos, inclusive aquela em que ele pede que os seus discípulos e Tomé toque no lado dele. Isso é bem interessante, porque isso é um desejo de João em cumprir o seu propósito específico. Qual é esse propósito? Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, na narrativa da ressurreição, o apóstolo João vai dar muita ênfase às testemunhas visuais, que as pessoas experimentaram Jesus ressurreto visualmente com seus tatos, eles ouviram, eles comeram com Jesus. Então, tanto é que no livro de 1 João, na carta de 1 João, o apóstolo João faz questão de deixar bastante enfatizado isso, que eles viram, as suas mãos apalparam, seus ouvidos ouviram o verbo da vida. Então o apóstolo João ele valoriza muito isso, essa ideia de enfatizar que as pessoas viram e experimentaram o Jesus ressurreto. Ok? Então isso para os primeiros leitores de João e para nós também tinha um significado muito grande, pois se Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, isso é uma evidência mais do que cabal, uma evidência mais do que suficiente para o fato de Jesus ser, então, o Messias. Além disso, a narrativa da ressurreição de João deseja, então, nos instruir em dois temas principais. Primeiro, a evidência histórica para a ressurreição, como eu acabei de mencionar. E, em segundo lugar, você tem aqui, na aparição de Jesus aos discípulos, o apóstolo João narrando aquele evento para evidenciar o que significa ser um discípulo de Cristo agora na era da ressurreição. Ok? Então, todos estes são temas que remontam ao que já foi contado anteriormente, certo? Jesus predizendo sua morte, mas também a sua ressurreição, a sua exaltação. Agora Jesus está ressurreto e exaltado. Então ele precisa preparar os seus discípulos para esse ministério pós-ressurreição. Então é basicamente estes os assuntos. Agora vamos aqui para a estrutura de João capítulo 20. Em primeiro lugar, capítulo 20, versículos de 1 a 18, você tem Maria e o túmulo vazio, ok? Então você tem o sepultamento de Jesus ali no final do capítulo 21, a partir do capítulo 19, a partir do capítulo 20, você já começa dizendo, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ou seja, por volta das 5, 6 horas de manhã. E então ela viu que a pedra estava removida. Então note que o apóstolo João, ele começa a narrativa da ressurreição por meio de Maria Madalena, certo? Isso tem uma relevância gigantesca, irmãos, que a gente vai comentar já já. E então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Então note aqui, certo? Como o apóstolo João gosta de colocar Pedro e ele como fazendo parte dos mesmos eventos. Então ele sempre se colocando ao lado do apóstolo Pedro. Ele gosta disso. Sempre se colocando ao lado do apóstolo Pedro, ok? Então, o texto diz que eles corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou ao sepulcro. E então, eles viram os lençóis que não tinham nada, e Simão Pedro, então, quando chegou ao sepulcro, viu que não tinha nada, certo? E os dois, então, perceberam que Jesus havia
ressuscitado dentre os mortos. Então note aqui a riqueza de detalhes. Ele mostrando quem chegou primeiro, depois Pedro chegou, só que quando Pedro chegou, João ainda não havia entrado. E então, quando o João entrou, ele viu ali também que não tinha ninguém, e eles creram, certo? E aí eles voltaram para casa, e a narrativa volta para Maria Madalena e seu encontro com Jesus. Então, você tem aqui essa ênfase em Maria, Pedro e João, encontrando o túmulo vazio. Depois do capítulo 20, versículo 19 ao 23, você tem ali um dos encontros do Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. Na verdade, você tem ali o primeiro encontro, porque você tem ali, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Então note aqui como o apóstolo João faz questão de dar riquezas de detalhes, certo? Eles estavam em casa, era no domingo, só que era de tarde, e as portas estavam trancadas porque eles estavam com medo. Então Jesus entrou e se pôs no meio deles. E logo no versículo 20 é dito que Jesus mostrou a mão e os lados, dando essa ênfase aqui dos discípulos como testemunhas visuais, ok? Então ele tem essa primeira aparição aos discípulos. E então, dos versículos 24 ao 29, a narrativa agora vai centrar-se em Tomé. E já já nós vamos ver a relevância de João em enfatizar Tomé, ok? Mostrando então que Tomé ele não estava com os discípulos e por isso ele assumiu uma certa posição de incredulidade, mas depois Jesus aparece de novo aos discípulos 8 dias depois daqueles, e Tomé estava presente, e então Tomé viu e creu. E então você tem a conclusão nos versículos 30 e 31. Então, basicamente, é essa a estrutura do capítulo 20 do Evangelho de João. Então, quais as implicações teológicas que o capítulo 20 tem? Primeiro, irmãos, você tem aqui o apóstolo João tentando enfatizar vários exemplos de fé no Cristo ressurreto, vários contatos de Cristo com os seus discípulos. E isso para enfatizar o tipo de fé que se requer daqueles que viram o Senhor Jesus Cristo ou não ressuscitado. Você tem em primeiro lugar Pedro e João, que correram para ver Jesus ressuscitado, certo? Então, Pedro e João, como sendo em primeiro lugar as duas principais testemunhas oculares, foram os primeiros que perceberam dos apóstolos, claro, que Jesus havia ressuscitado. Você também tem um exemplo aqui de Maria Madalena, e você tem uma longa história dos versículos 11 até o 18, certo? Então, você tem o texto no versículo 17, capítulo 20, versículo 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e disse-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Então note aqui alguns detalhes, certo? Primeiro, você tem a ênfase aqui em uma mulher. Qual é a relevância disso? João não escolheria a narrativa de Maria Madalena à toa, certo?
O testemunho de uma mulher, irmãos, não era um testemunho tão válido assim. Não era um testemunho que as pessoas valorizavam muito. Se João quisesse propagandear ou inventar que Jesus ressuscitou e tornar isso uma narrativa mais confiável, ou seja, mais relevante para os seus leitores, ele não teria escrito a respeito de Maria Madalena. Então, quando ele coloca Maria Madalena aqui na sua narrativa, o que ele está querendo dizer é que isso era um fato que realmente aconteceu. Ele está dando detalhes de pessoas, inclusive pessoas que seriam, digamos assim, na perspectiva de propaganda, irrelevantes. Ou seja, você não escolheria Maria Madalena, ou no caso uma mulher naquela época, como sendo uma pessoa que agregasse valor de propaganda à narrativa da ressurreição. Mas, colocando Maria Madalena, João deixa claro que ele está preocupado com os detalhes históricos. Ele está querendo dizer que a ressurreição foi um evento histórico, foi um evento que aconteceu na história da humanidade. E que, inclusive, o Senhor Jesus Cristo usou Maria Madalena como sendo objeto de testemunho, de anúncio no final ali, versículo 17 e 18. E o testemunho dela é: vi o Senhor. Então, o apóstolo João está mostrando que as testemunhas oculares da ressurreição de Cristo não se restringem ao círculo dos apóstolos, ok? Então, também você tem os discípulos no versículo 20. Os discípulos, então, olha só como João narra, que Jesus lhes mostrou as mãos e os lados, e os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então, note, irmãos, aqui o uso excessivo do verbo ver, certo? Então, se você for desde o capítulo 20, desde o começo, você tem no versículo 1, ela viu que a pedra estava removida. Depois, versículo 5, e abaixando-se, viu os lençóis de linho. Então, versículo 6, Pedro viu os lençóis. Versículo 8, o outro discípulo entrou, viu e creu. Então, versículo 12, viu os 2 anjos vestidos de branco. Versículo 14, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Versículo 17, versículo 18, vi o Senhor. E então, no versículo 20, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, note aqui a ênfase no verbo ver, querendo João ali enfatizando já Pedro e João, depois Maria Madalena e agora os discípulos como testemunhas oculares. E então, Tomé no versículo 28, certo? Versículo 27. Aliás, o texto anterior, versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ou seja, se eu não vir e tocar no Jesus ressurreto, não vou acreditar. Ver e tocar, irmãos, são coisas que você só pode experimentar se a outra pessoa estiver presente ali, certo? Naquela época não havia foto ou Skype ou coisa do tipo que você poderia ver a pessoa mesmo ela a distâncias, a quilômetros de distância. Naquela época não era assim.
Então, Tomé estava dizendo que queria ver e tocar. Isso implicava dizer que Jesus deveria estar corporalmente na sua presença. Algo que é inútil ou que não acontece desde que Jesus subiu aos céus. Jesus só apareceu a mais alguém que foi ao apóstolo Paulo dessa maneira. Então, o Senhor Jesus Cristo não tem aparecido corporalmente para as pessoas. Isso levantaria uma questão. Como as pessoas na década de 80, ali no primeiro século, ou no século 21, acreditarão no testemunho de Jesus como tendo ressuscitado dentre os mortos, se eles não podem ver ou se não podem tocar? Então, como é que as pessoas vão acreditar? Por isso que a narrativa de Tomé foi colocada, certo? Então, quando João escreveu, talvez a grandiosa maioria de testemunhas oculares da ressurreição de Jesus já haviam morrido, certo? Então, o texto diz, no versículo 27, que Jesus apareceu a Tomé. Então, o que Jesus diz? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E aí Tomé responde, Senhor meu e Deus meu. E então Jesus conclui, porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, o que é que João quer ensinar aqui? Que não é necessário ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus para crer. Você só precisa crer no testemunho apostólico. Nós não podemos ser como Tomé, que não creu no testemunho apostólico. Nós precisamos fazer o que Jesus disse, crer no testemunho dos apóstolos que foram testemunhas oculares do Jesus ressurreto, ok? Então, por fim, você tem a ênfase na realidade da ressurreição, como eu já enfatizei aqui. João tenta dar várias evidências, várias comprovações de que a ressurreição foi um fato histórico. O uso de Maria Madalena, os detalhes dos lençóis, os detalhes do sepultamento, os detalhes de quem chegou primeiro no túmulo, quem ficou lá no túmulo, a hora que isso aconteceu, se foi de tarde, se foi de noite, quantos dias depois Jesus apareceu para os apóstolos de novo. Enfim, você tem uma riqueza de detalhes que deixa claro ali a ressurreição como uma realidade histórica. E então, irmãos, nós não podemos deixar de comentar aqui o versículo 22 do capítulo 20, que diz, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes o pecado, seriam perdoados. Se lhe o retiverdes, serão retidos. Então aqui você tem aquele que é chamado de o Pentecoste joanino. O que é o Pentecoste joanino? O Pentecoste joanino é quando o Senhor Jesus Cristo sopra para os discípulos receberem o Espírito Santo. Muitos sugerem que aqui o apóstolo João está dando ou trazendo a narrativa de Atos capítulo 2 para a época de Jesus. Isso é possível, Jesus simbolizar aqui Atos capítulo 2, é possível. Porém, o mais correto é que nós tomarmos isso daqui como tendo acontecido literalmente. Não há nenhum indício aqui de João partindo para um elemento mais simbólico. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus está soprando sobre os discípulos de maneira profética, anunciando profeticamente a descida do
Espírito Santo, que então nós sabemos que só desceu quando Jesus foi assunto aos céus. Então os discípulos aqui ainda não haviam recebido o Espírito Santo, certo? Então esse sopro de Jesus foi uma maneira de anunciar aos discípulos que agora era chegada a era do Espírito Santo e que a experiência do Cristo ressurreto, ela é experimentada por meio do Espírito Santo. Então nós que não vimos o Cristo ressurreto, nós cremos não porque vimos, nós cremos porque experimentamos o Cristo ressurreto. E como é que nós experimentamos o Cristo ressurreto? Por meio do Espírito Santo, ok? Então é essa a ideia aqui dessa pequena narrativa do sopro de Jesus sobre os discípulos. Então, vamos entrar aqui no capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho de João. Então, como eu disse a vocês, irmãos, se o capítulo 1, versículos de 1 a 18, funciona como prólogo, o capítulo 21 ele funciona como epílogo, ou seja, ele resume alguns temas e leva-os a uma firme conclusão, certo? Então ele serve para resumir alguns temas e levá-los a uma firme conclusão. Então, que tipo de tema? Por exemplo, a temática da restauração de Pedro. Então ele resume isso, ele traz de volta essa temática que foi uma ponta que não foi corrigida a respeito da negação de Pedro por parte de negação de Jesus por parte de Pedro, certo? Outro tema também, como a gente vai ver, é a tarefa da igreja, certo? Então esse é um tema que o apóstolo João enfatizou de certa maneira, mas agora ele vai levar a uma firme conclusão. Então quais são estes temas? Primeiro, a missão da igreja, simbolizada na conversa de Jesus com Pedro. E também a restauração de Pedro, mostrando o perdão de Cristo àqueles que o negaram. Então vamos ver aqui a estrutura de João capítulo 21. Você tem aqui o milagre da pescaria, certo? Então Jesus, nós sabemos por outros evangelhos que ele apareceu outras vezes para os apóstolos, mas o Senhor Jesus Cristo, depois disto, ou seja, depois destes 8 dias que Jesus apareceu para Tomé e os outros, os discípulos agora já não estavam mais na Judéia, eles estavam na Galileia, no mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e então estavam alguns deles reunidos pescando, certo? Então, quando foi de madrugada, Jesus apareceu para eles, e aí você tem ali o apóstolo João contando a história de mais uma pesca milagrosa, mais uma abundância na pesca. O texto então nos diz que foram 153 grandes peixes. Então veja aqui a riqueza de detalhes, certo? Ele dizendo que foram 153. Por que ele não arredondou para 150? Porque ele quer dar detalhes. Muitos sugerem, certo, que aqui você tem números simbólicos, certo? Com 153, o apóstolo João está se referindo a algo simbolicamente. Então, inclusive, alguns pais da igreja entendiam assim, certo? Que este era um número simbólico. Mas a ideia, então, é que houve essa pesca milagrosa. Depois do capítulo 15 até o 17, o Senhor Jesus monta a fogueira e eles então começam a assar os peixes e Jesus conversa com Pedro e aqui você tem a narrativa da restauração de Pedro.
Depois você tem a predição da morte de Pedro e do discípulo amado, no capítulo 21, versículos 18 a 23, ok? Por fim, no capítulo 21, versículo 24 e 25, você tem a validação do testemunho de João. Então vamos lá. Muitos sugerem, só antes da gente partir, irmãos, que estes dois últimos versículos foram escritos por discípulos de João, ok? É possível. Aí você pergunta, é inspirado ou não? Sim, Deus pode ter inspirado claramente um discípulo de João, e todos os manuscritos do Evangelho de João trazem esses versículos finais, ok? Por que muitos sugerem isso? Por causa da terceira pessoa aqui. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, ok? Então, e quando eles dizem, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, você talvez possa ter aqui, uma hipótese, certo? Que um discípulo de João atestou o testemunho de João aqui e atestou também que eles conheciam muitos outros sinais, que João poderia ter contado muitos outros, mas eles não caberiam em todos os livros do mundo, certo? E qual o significado então de João 21? Primeiro, a obra apostólica da igreja. Todos os 3 evangelhos sinópticos terminam lidando com a tarefa da igreja. Com o evangelho de João, não poderia ter sido diferente. João narra a conversão de Pedro, na verdade, a conversa de Jesus com Pedro, mostrando ali, então, a tarefa apostólica, que é cuidar das ovelhas que Cristo morreu por elas. Então, a igreja, ela deve buscar as ovelhas pelas quais Cristo morreu. Então, essa é a tarefa, apacentar as ovelhas de Cristo. A tarefa da igreja é recolher, é ser um rebanho, é acolher o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E também o apóstolo João termina aqui este paralelo de Pedro e João, nos mostrando que este paralelo constante de Pedro e João servia para que os seus leitores não entendessem que havia rivalidade entre Pedro e João. Muito provavelmente, rivalidade essa que poderia ocorrer, como o próprio apóstolo Paulo teve que lidar com esse tipo de rivalidade. Talvez João estava tendo que lidar com isso também, certo? Com aquela narrativa de Pedro preocupado se João iria morrer ou não, como ele também iria morrer. Então Jesus manda que Pedro se preocupe consigo mesmo. Ou seja, não deve haver este senso de rivalidade entre estes dois grandes líderes. Então, com isso, irmãos, a gente encerra a nossa análise do Evangelho de João. O meu sincero desejo é que estas aulas que você assistiu tenham servido para que você, a partir de agora, leia o Evangelho de João diferentemente do que você já leu até hoje. Obviamente, nós não fizemos aqui uma grande análise exegética, mas certamente podemos oferecer para você várias ferramentas, várias informações que servem de estrutura básica para uma boa compreensão do Evangelho de João. Então foi um imenso prazer estar com vocês durante esse tempo, durante este assunto, essa matéria, e eu espero ter a oportunidade de ser usado por Deus para edificar as suas vidas, ter mais oportunidades para fazer isso, ok? Então fiquem com Deus, bons estudos, que Deus os abençoe sempre.